Olá pessoal. Eu, homem de 28 anos, acabei de passar por uma situação estranha, e sinceramente, não sei como processar ela. Talvez desabafar aqui ajude. Os nomes são fictícios, obviamente. Há pouco mais de um ano, eu estava em um relacionamento sério de 3 anos com a Megan, de 27 anos. Tudo parecia ótimo entre nós, pelo menos do meu ponto de vista. Estávamos falando em morar juntos e até tínhamos conversas casuais sobre casamento no futuro. Nessa época, comecei a me interessar pelo mundo fitness e a treinar com meu personal trainer, Jake, homem de 30 anos. Jake era um cara super carismático, e ele e Megan se deram bem desde o início. Não dei muita atenção, achando que era apenas uma relação normal entre cliente e treinador. Depois de alguns meses de treinos, Megan começou a agir de forma mais distante. Ela dizia estar ocupada depois dos treinos, chegava tarde em casa, e o celular dela estava sempre no modo não perturbe. Eu perguntava sobre isso, mas ela dizia que eu estava sendo paranoico. Bem, acontece que eu não estava paranoico. Uma noite, Megan deixou o celular no balcão enquanto tomava banho, e ele acendeu com mensagens de Jake. Digamos que elas não eram sobre planos de refeições ou rotinas de treino. Confrontei ela imediatamente, e ela desabou, admitindo que estava me traindo com ele há meses. Disse que tinha se apaixonado por Jake e que não era sobre mim, mas algo que ela não conseguiu evitar. Ela arrumou as coisas e foi morar com ele dentro de uma semana. Aquilo foi o pior momento da minha vida. Parecia que meu mundo inteiro tinha desabado. Bloqueei ela em tudo e foquei em reconstruir minha vida. Terapia, academia, saídas com amigos. Aos poucos, comecei a seguir em frente, embora isso tenha deixado uma cicatriz profunda. Então, do nada, há alguns dias, ela me procurou de um número novo. No início, eu não ia responder, mas a curiosidade falou mais alto. Ela começou dizendo que sente minha falta, que está arrependida de tudo e que cometeu um grande erro. Aparentemente, as coisas com o Jake desmoronaram rapidamente. Ela descobriu que ele estava traindo ela. Ah, a ironia! Eles terminaram, e agora ela está sozinha e miserável. Ela até admitiu que vem pensando em mim há meses, mas estava com vergonha demais para me procurar antes. Disse que percebeu que o que tinha comigo era real e que quer consertar as coisas. Ela afirma que está disposta a fazer qualquer coisa para provar que mudou e perguntou se poderíamos nos encontrar para conversar. Eis a questão, Reddit. Uma parte de mim ainda tem sentimentos por ela, mas outra parte está gritando para bloqueá-la novamente e nunca mais olhar para trás. Não sei se consigo confiar nela novamente depois do que fez, mas ouvir ela parecer tão quebrada ao telefone mexeu comigo. Talvez seja pena, nostalgia, ou talvez eu só seja um idiota. Então, aqui estou eu, tentando decidir se devo dar ouvidos a ela ou deixá-la no passado, onde ela pertence. O que vocês fariam? Bem, o modo não perturbe. Todos sabemos o que isso significa. E, claro, ela voltou depois que as coisas não deram certo com Jake. Bloqueia ela e não olhe para trás. Se ela traiu você uma vez, fará isso de novo. Siga em frente. Atualização. Oi pessoal. Eu não estava planejando fazer uma atualização, mas, depois de me encontrar com minha ex, sinto que preciso desabafar. Se você não leu meu primeiro post, aqui vai uma versão rápida. Minha ex, Megan, me traiu há um ano com o personal trainer Jake e me deixou por ele. Agora, ela voltou dizendo que as coisas com ele desmoronaram e quer reatar. Nos encontramos ontem para um café. Fui sem saber o que esperar. Parte de mim queria um encerramento. Outra parte ainda estava curiosa sobre o que ela tinha a dizer. Conversamos por algumas horas, e foi muita coisa para processar. Megan começou pedindo desculpas. Admitiu que me deixar pelo Jake foi o maior erro da vida dela e que vem pagando por isso desde então. Sem entrar em muitos detalhes, as coisas entre eles não eram tão perfeitas quanto ela pensava, e o relacionamento basicamente implodiu. Ela tem lutado desde então, mentalmente, emocionalmente e financeiramente. Foi um ano difícil para ela. Mas aqui está a parte para a qual eu não estava preparado. Ela também trouxe à tona várias coisas sobre o nosso relacionamento que eu nunca tinha considerado. Disse que, embora trair fosse 100% errado, ela sentia que eu não era o melhor namorado. Segundo ela, eu nem sempre a fazia se sentir valorizada, e ela guardava ressentimento por isso. Ela mencionou que, às vezes, eu era emocionalmente distante, mais focado no trabalho ou nos meus hobbies, e ela sentia que não era prioridade. Ela não usou isso como desculpa, mas disse que esse ressentimento acumulado contribuiu para que ela fosse tentada por alguém que a fazia se sentir desejada. Ouvir isso foi um golpe duro. Eu não me via dessa forma,
Mas, olhando para trás, consigo entender onde talvez tenha errado. Achei que estava sendo um bom parceiro, mas talvez estivesse cego para algumas necessidades dela. Megan disse que passou muito tempo refletindo e percebeu que deveria ter falado comigo sobre seus sentimentos em vez de me trair. Depois que terminamos a conversa, ela pediu para tentarmos novamente. Disse que aprendeu com seus erros e quer reconstruir o que tínhamos. Ela afirmou que está disposta a levar as coisas devagar e provar que mudou. Mas eu estou dividido. Por um lado, fiz muito progresso no meu processo de cura no último ano, e não sei se posso ou devo voltar. Por outro lado, não vou mentir. Ouvir ela admitir os erros e explicar seu lado me fez sentir algo. Talvez seja um encerramento, talvez seja simpatia, ou talvez sejam sentimentos antigos voltando à tona. Sinceramente, não sei. Agora estou confuso. Parte de mim quer seguir em frente e nunca olhar para trás. Mas outra parte está questionando se nós dois cometemos erros que poderiam ser corrigidos agora que crescemos. Não consigo dizer se ela só está tentando aliviar a culpa ou se há realmente uma chance de algo melhor. O que vocês fariam? Vale a pena tentar reconstruir ou é melhor deixar o passado onde ele pertence? Vamos ouvir uma opinião rápida da comunidade, certo? Comentário da comunidade. Cara, ela estava te manipulando. Se você não era um bom namorado, por que ela está voltando para você agora? Diga a ela, desculpe por ter sido um namorado tão ruim para você, eu não sabia. Mas a boa notícia é que agora você está livre para encontrar alguém melhor. Boa sorte. Tipo, se você era tão ruim que ela começou a guardar ressentimento, por que ela te quer de volta? Só porque ela voltou dizendo que você não era o namorado perfeito não significa nada. Se ela tinha um problema com você no relacionamento na época, deveria ter dito algo em vez de trair. A desculpa dela é fraca. Atualização final. Oi pessoal. Queria dar uma atualização final porque as coisas tomaram um rumo que eu não esperava. Depois do meu último post, onde contei que Megan me procurou e tivemos aquela longa conversa, passei muito tempo pensando em tudo. Tirei alguns dias para refletir e realmente tentar descobrir o que eu queria e o que era melhor para mim. Megan continuou me mandando mensagens, tentando manter a conversa, e parecia sincera. Era evidente que ela estava sofrendo, e parte de mim se sentia mal por ela. Mas toda vez que eu pensava em dar outra chance, não conseguia tirar da cabeça como me senti destruído ao descobrir a traição. A confiança foi quebrada, e, mesmo com o pedido de desculpas, percebi que talvez essa confiança nunca fosse totalmente restaurada. Eu estava inclinado a seguir em frente, mas o que realmente selou minha decisão foi algo que eu não esperava. Há alguns dias, recebi uma mensagem de um amigo em comum meu e da Megan. Aparentemente, Megan teve um colapso depois do nosso encontro. Ela voltou para o Jake tentando fazer as coisas funcionarem novamente, mas descobriu que ele estava traindo ela o tempo todo, praticamente desde que ficaram juntos. A situação escalou, e, pelo que eu vi, acabou em uma grande briga entre Megan e Jake, levando a sérios problemas legais para ambos. Sem entrar em muitos detalhes, a vida da Megan basicamente implodiu. Ela perdeu o emprego, está enfrentando questões legais, e sua saúde mental está em um lugar muito sombrio agora. Não vou mentir, ouvir tudo isso foi um baque. É difícil saber que alguém que você já amou está passando por tanta dor. Mas, ao mesmo tempo, senti que o universo estava me mandando uma mensagem. Percebi que a Megan não estava voltando para mim porque me amava ou queria realmente consertar as coisas. Ela estava desesperada e não sabia a quem mais recorrer. Eu seria uma rede de segurança, não a escolha verdadeira dela. Então, tomei minha decisão. Cortei todo o contato com ela. Desejei tudo de bom, mas disse que ambos precisávamos seguir em frente. É o melhor para nós dois. Quanto a mim, tenho me saído muito bem desde que Megan e eu terminamos. Tenho me concentrado em mim mesmo, na minha carreira e em construir novas conexões. Estou em um bom lugar agora, mental e emocionalmente, e recentemente comecei a usar aplicativos de namoro. Não são os melhores, mas muito melhores do que antes. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso ser verdadeiramente feliz de novo. Obrigado a todos pelos comentários, sejam bons ou ruins, úteis ou não. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que às vezes o passado é melhor deixado no passado. As pessoas podem crescer e mudar, mas isso não significa que devam fazer parte do seu futuro. Obrigado a todos que me deram conselhos e apoio ao longo disso. Foi uma jornada intensa, mas finalmente estou em paz. Fiquem fortes, pessoal. Vocês merecem mais do que se contentar com alguém que não viu seu valor na primeira vez. Megan está literalmente tentando se agarrar a qualquer pessoa que puder porque sua vida desmoronou devido às suas próprias escolhas.
Ela fez isso consigo mesma. O que você acha? Você já teve que tomar aquela difícil decisão de deixar o passado no passado ou, no final, foi uma decisão fácil? Próxima história. Um segredo que ainda vive. Acabei de descobrir que ou meu irmão ou eu somos filhos de um caso extraconjugal. Fiz um teste de DNA há anos, e meu irmão recentemente fez um do mesmo fabricante. Descobrimos que compartilhamos apenas 25% de DNA. Além disso, temos porcentagens de etnia diferentes, o que só confirmou a situação para mim. Não, nossos testes não foram trocados, porque a autenticidade do lado da nossa mãe é a mesma. A diferença está no lado do pai. Ou eu ou ele somos filhos de um caso, mas não sabemos quem. O homem que nos criou, nosso pai, está morto. Ambos lamentamos sua perda, e agora saber que um de nós ainda tem um pai vivo é algo insano. Meu irmão quer confrontar nossa mãe, mas eu, honestamente, não quero. Para mim, o homem que me criou é meu pai, independentemente de eu ser biologicamente dele ou não. Estou muito chateado que tivemos que descobrir isso dessa forma, e mais ainda pelo fato de minha mãe ter permitido que ambos fizéssemos testes de DNA, sabendo que os resultados seriam diferentes. Editando para acrescentar, como mencionei nos comentários, meu irmão planeja confrontar minha mãe hoje à noite. Estou me mantendo neutro porque, no fim das contas, não me importo tanto com quem é meu pai biológico. Minha mãe sempre foi tudo para mim. Meu pai não era o melhor, e, se eu for filho de um caso, não me importo se meu pai biológico gostaria ou não de me conhecer. Agora que sou adulto, meio que gostaria de saber, mas isso não muda quem eu sou. Meu irmão está lidando com a notícia de forma diferente, e tudo bem. Acho que é porque ele também não tinha um bom relacionamento com nosso pai, talvez no fundo, tem esperanças de que esse seja o motivo. Não sei, mas, enfim, vou atualizar se algo chocante acontecer hoje à noite. Se não, tanto faz. Comentário relevante do OP. Talvez seja melhor não procurar um possível pai biológico que seja um babaca. Mesmo que meu possível pai biológico seja um cara decente, seria muito estranho. Como eu disse, já fui criado e já lamentei a morte do meu pai, biológico ou não. Mesmo se eu for filho de um caso, meu pai está morto. No máximo, eu poderia ter uma amizade ou um relacionamento distante com qualquer outra pessoa que seria meu pai. É tarde demais para ele ser uma figura parental para mim. Se eu tivesse outro pai e ele quisesse fazer parte da minha vida, eu nunca o afastaria. Mas não estou sendo otimista nem entrando na ideia de que seria algum homem disposto a ser meu pai e a compensar o tempo perdido, porque há uma grande chance de isso não ser o caso. Estou apenas sendo realista. E o realismo é o seguinte: talvez nem seja eu filho do caso, pode ser meu irmão, e isso não me envolveria em nada. Pode ter sido algo de uma noite que minha mãe teve em um momento de desespero e solidão, e ela mal conhecia o cara, muito menos como contatá-lo. Pode ser alguém que conhecemos, que sabe sobre mim e como fui concebido, mas simplesmente não quer se envolver. De qualquer forma, isso não é tão importante para mim. Nenhum desfecho mudará minha visão de vida ou quem fui criado para ser. Comentário sobre o pai dele. Meu pai foi, na verdade, um bom pai para mim, mesmo depois do divórcio. Quando criança, eu era super apegado a ele. Na adolescência, ele era o pai divertido da Disney. Não me faltava nada. Ele fazia ótimas refeições, me levava à praia para procurar vidros do mar, fazia o que eu quisesse. Como mencionei antes, só aprendi na vida adulta o quão problemático ele era. Ele não pagou pensão o tempo todo, chegou a ser preso por causa disso e tinha dívidas tão grandes que, um dia, simplesmente foi embora com o básico e nunca mais voltou. Ele estava enganando amigos, chefes e colegas de trabalho, além de ter um sério vício em jogos. Minha mãe obviamente me protegeu da maior parte disso porque eu era uma criança, mas ela me contou tudo o que sabia assim que descobri, porque, no final das contas, ele ainda estava sendo um bom pai para mim. Meu irmão, por outro lado, foi quem mais sofreu. Ele é neurodivergente e foi abusado pelo nosso pai. Além disso, meu irmão foi usado como peão no divórcio dos nossos pais. Meu pai o deixou morar com ele, sem ir à escola e fazendo o que quisesse. Ele mal conseguiu se formar no ensino médio e agora trabalha em empregos horríveis para sustentar sua família, porque não aprendeu habilidades que o ajudassem a conseguir um emprego melhor. Quando meu irmão deixou de ser útil para ele, meu pai o expulsou de casa, o que só agravou os problemas de abandono que ele já tinha. Não acho que o tratamento diferente tenha a ver com biologia, mas sim com o fato de que meu pai não queria mais filhos. A existência do meu irmão obviamente o incomodava, mas quando eu nasci, ele já tinha aceitado que era pai novamente e que não havia nada que pudesse fazer sobre isso. Sobre fazer um novo teste, já é bem difícil negar os resultados,
considerando que nosso DNA materno é exatamente o mesmo, mas não paterno. Além disso, não quero gastar mais dinheiro com isso. No final das contas, ainda amo minha mãe e nunca guardaria ressentimento contra ela. Eu nem sou quem planeja confrontá-la. Meu irmão é quem quer fazer isso. Como eu disse, não me importo. Meu pai está morto, e minha mãe sempre foi meu principal suporte. Não vou gastar centenas de dólares com algo que não quero aprofundar. Talvez vocês tenham dinheiro sobrando para isso, mas eu sou proprietário de uma casa e estou nos meus 20 e poucos anos. Não posso me dar ao luxo de gastar 100 dólares ou mais com algo assim. Comentário. Parece que a experiência do seu irmão foi muito diferente da sua, e é provavelmente por isso que ele sente tão fortemente a necessidade de confrontar sua mãe sobre isso. Cada um processa esse tipo de coisa de forma diferente, e tudo bem ele precisar de respostas diferentes das suas. Também está tudo bem você não querer ir mais fundo nisso, especialmente quando parece que isso não vai mudar como você se sente em relação à sua mãe ou à sua identidade. Atualização de 9 horas depois. Bem, o jantar acabou. Meu irmão me mandou uma mensagem há algumas horas dizendo apenas: "Não foi o que eu esperava." E ele tem razão. Vou resumir no final se você não quiser ouvir a história completa. Lembre-se de que isso é informação de segunda mão, então tenha paciência. Meu irmão convidou minha mãe para jantar. Eles jantaram, e então minha cunhada levou meus sobrinhos para a casa do vizinho para brincar, na verdade, só para que meu irmão pudesse conversar sozinho com minha mãe. Meu irmão apresentou para ela os resultados do teste de DNA. Segundo ele, ela ficou extremamente chocada e angustiada, não o comportamento de alguém que traiu intencionalmente, segundo ele. Resumindo, meu irmão é o filho do caso. Eu uso aspas porque foi consensual entre minha mãe e meu pai, quando ela estava no início dos seus 30 anos. Quando meu irmão foi concebido, meu pai era um vendedor viajante. Ele sempre foi um vendedor incrível e fazia parte de um grupo de elite da empresa, que participava de retiros como recompensa para os melhores funcionários. De acordo com minha mãe, esses retiros eram basicamente eventos de troca de casais. Se você não sabe o que é isso, pode pesquisar por conta própria. Meu pai basicamente forçou minha mãe a participar desses eventos, mas ela acabou gostando, já que ele era um amante extremamente egoísta. Todos os homens usavam preservativos ou tinham feito vasectomia, mas você pode mentir sobre essas coisas. No final das contas, ela realmente não sabia que meu irmão não era biologicamente filho do meu pai. Infelizmente, ela não tem ideia de quem poderia ser o pai biológico dele, porque, por sua própria admissão, havia dezenas, e ela não era exatamente próxima dessas pessoas. Ela obviamente parou com isso quando descobriu que estava grávida, e nem meu pai nem seus amigos babacas tinham atração pelo corpo de mãe dela. Então, não há como eu ter sido concebido por outro homem. Estou feliz e triste ao mesmo tempo. No fundo, meio que gostaria de ser o filho do caso, porque meu irmão está lidando com isso de forma muito mais difícil do que eu, e está sofrendo o dobro, já que nunca saberá quem é seu verdadeiro pai. Como eu disse, provavelmente vou me afastar respeitosamente agora, mas, se ele me procurar pedindo apoio ou ajuda, não vou recusar. Só estou dando espaço para ele digerir tudo isso. Sei que é um final estranho, mas não sei. Não me sinto tão diferente. Talvez porque não sou eu quem está na situação dele, mas me sinto inalterado. Provavelmente porque, como já disse, meu pai está morto, biológico ou não. Eu já lamentei sua morte e segui em frente. Mesmo que eu descobrisse que ele não era meu pai, ainda assim não teria um pai. Não me vejo fazendo mais atualizações. Descobrimos o que descobrimos, e, como previ, isso não muda o que sinto em relação à minha mãe ou ao meu pai. Meu irmão tem muito que pensar, e, no final das contas, isso não é mais meu circo para compartilhar, agora é dele. Obrigado pelas sugestões e comentários, eu aprecio todos eles. Vamos conferir alguns comentários relevantes. Primeiro, isso é uma mentira incrivelmente bem elaborada ou uma verdade desconfortável. De qualquer forma, bem feito. Resposta: como disse no meu primeiro post, minha mãe não é mentirosa. Nunca peguei em uma mentira em toda a minha vida. Ela é a pessoa mais honesta que conheço. Acho que isso foi 100% verdade. Não tenho motivos para pensar o contrário. Além disso, meu pai forçar minha mãe a praticar swing porque queria dormir com outras mulheres é algo extremamente crível. Conhecendo meu pai como nós conhecemos, para ser honesto. Outro comentário: ela é a pessoa mais honesta que você conhece, mas estava dormindo com dezenas de homens quando seu irmão foi concebido e está chocada que seu pai não seja o pai biológico. Mas no seu post anterior, você disse que foi informado de que ambos eram filhos de vasectomia falhada. Então, na história da sua mãe sobre como vocês dois foram concebidos,
Ela deveria saber que poderia ter sido qualquer um dos homens que disseram ter feito vasectomia. Resposta: acho que é só o lado honesto dela falando mais alto. Sabe, como ela é uma pessoa muito honesta, espera mesmo honestidade em troca. Eu felizmente dou isso a ela, mas sei que a maioria das pessoas não é assim. Acho que ela ficou genuinamente chocada e apenas terrivelmente ignorante sobre toda a situação. E, claro, acredito nela quando diz que eu não sou filho de um caso. O que ela ganharia ao dizer ao meu irmão que ele é filho de um caso, mas que eu não sou? Literalmente, não faria sentido. Comentário final. Consigo entender por que seu irmão está tendo tanta dificuldade, especialmente agora que sabe que nunca descobrirá quem é seu pai biológico. Isso não é algo fácil de aceitar. Obviamente, descobrir que seu pai não é o pai biológico que você pensava que era seria mais difícil para ele, já que essa não é a sua realidade. Situações de swing já são complicadas o suficiente, e adicionar a mentira de alguém sobre controle de natalidade ou vasectomia só torna tudo um desastre. É difícil de engolir, mas pelo menos sua mãe está sendo honesta agora. O que você faria no lugar dele? Para ouvir mais uma história surpreendente, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Até a próxima!